Olá, hoje no programa Análise Direta nós vamos falar sobre o sistema carcerário do país, que já foi classificado até de medieval pelo ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, na época em que ele era ministro, né? Entre os seus principais problemas estão os assassinatos, a superlotação, a falta de infraestrutura, higiene, os maus tratos, a atuação do crime organizado e os motins. Em um período de apenas 5 anos, o Brasil deixou o 5º lugar para tomar a liderança no número de presos por habitante da América do Sul. Pois é, a crise carcerária no Brasil realmente é muito séria. E para falar sobre esse assunto, hoje está aqui o Procurador de Justiça do Ministério Público e segundo vice-presidente do movimento do Ministério Público Democrático, Dr. Ricardo Prado Pires de Campos. Tudo bom? Bom dia, Bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Bom, o problema carcerário do Brasil não vem de hoje, né? É uma coisa bem antiga, né? Sim, nós nunca tivemos uma situação ideal. Nós tínhamos, na República Antiga, na época do Getúlio, um número de presídios muito pequenos. E isso veio crescendo ao longo dos anos. No estado de São Paulo, nós tínhamos até o final do regime militar cerca de 20 penitenciários. Nós temos hoje 126. Nos últimos 30 anos, nós multiplicamos, na verdade, no caso específico de São Paulo, por 5 vezes a sua capacidade do sistema penitenciário. Então, isso realmente é muita gente. E ainda falta lugar, né? Ainda falta lugar. E a situação também cresceu assim no restante do Brasil. Nós ainda temos um problema de falta de infraestrutura, principalmente em região norte, porque é uma região bem mais nova do país, né? E por isso ainda falta a construção da infraestrutura necessária. E ainda falta, no Nordeste também, nós temos ainda necessidade de presídios em maior número e em melhor qualidade. Agora, superlotação, né, o maior problema, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, o maior problema então está lá para o norte, nordeste? Os índices deles de superlotação são maiores, sim, do que os da região sul e sudeste. Uhum. Nós temos na região sul e sudeste, não chega a 2 presos por vaga, é inferior a isso, dá 1,5 preso, na verdade, por vaga. Já no Nordeste e no Norte, nós temos casos de quase 3 presos por vaga. Então, aí realmente a situação fica insuportável. Esse problema aí já é antigo, né, aqui no Brasil, e nada foi feito até agora para resolver a situação. Então, na verdade, muita coisa, não dá para dizer que nada foi feito, muita coisa foi feita. Eu estou dizendo para você, se você vê só a nível de construção de presídios, né, nós tivemos, no caso específico de São Paulo, uma multiplicação por 5, e isso não foi só São Paulo. Nós temos em outros estados também um número crescente de presídios construídos nesses últimos 30 anos. Nós temos um fenômeno, na verdade, muito forte de crescimento da violência urbana a partir do fim do regime militar. Na verdade, a partir do processo de urbanização do país. Quando você saiu de um país agrário para se transformar num país urbano, essa migração que você fez do campo para a cidade, ela foi muito rápida e desordenada. E isso, na verdade, é que acaba causando uma elevação muito grande dos índices de violência. E isso vem crescendo gradativamente e se agravando, né, pela própria situação do país. Né? Uhum. Quando você entra em momentos de crise, quando você tem crise inclusive de legitimidade, crises de administração pública, essas coisas vão ficando ainda mais exacerbadas. É verdade. Agora, crises a gente já teve um monte, né? Eu lembro que teve uma muitos anos atrás, acho que 2001. Depois teve aquela outra que começou pelo PCC, aqui em São Paulo, em 2006, se eu não me engano. Né? E agora mais uma. O que nós tivemos aqui foi
nós tivemos o evento do Carandiru. O Carandiru ensinou, pelo menos a corrigir um equívoco que existia, que ainda não está totalmente excluído, que é o problema das prisões gigantescas. Nós chegamos a ter no Carandiru 9.000 presos, eram 9 pavilhões, cada um com 1.000 presos cada. Então, 9.000 presos no mesmo lugar, isso é um exército absolutamente incontrolável. É verdade, né? Então, depois disso, os presídios aqui foram limitados a 500 presos, 500 vagas por presídio. E aí você distribuiu isso pelo Estado. Um dos equívocos aí talvez é começar a construir um ao lado do outro. Então, nós fizemos um de 500, mas depois fizemos o segundo de 500 do lado, o terceiro e o quarto. Então, nós já estamos chegando a 2.000 presos. Você coloca mais a sobrecarga de lotação, nós estamos indo para 3.000 presos já. Muito próximos, muito próximos. No caso de uma rebelião, essas coisas se comunicam com uma facilidade muito grande. Pois é. Né? Então, o ideal realmente é você continuar trabalhando com presídios menores, né? Os presídios, inclusive os presídios federais de segurança máxima, são no máximo 200 presos, né? Porque já são pessoas complicadas, né? Pessoas perigosas, então você trabalha com um número menor ainda. Isso deveria ser padronizado pelo país. Nós vimos aí nas rebeliões agora no norte, etc., presídios com 3.000 presos, presídios com 1.500 presos. Né? Então, isso realmente são números que se torna difícil você... É difícil controlar, né? É difícil você controlar, exatamente. Quer dizer, o problema é que quanto mais ele cresce, mais as soluções se transformam em algo complexo, né? Caro. Então, se você conseguir trabalhar com unidades menores, você consegue dar um atendimento melhor, e você consegue controlar mais. É verdade. Que é uma das coisas que o Estado não pode abrir mão, e de uma certa forma isso tem ocorrido, né? Há uma política aí de direitos humanos às vezes mal compreendida, de você liberar excessivamente a questão dentro dos presídios. E aí você acaba tendo o quê? Você acaba tendo uma situação que sai do controle. Né? O Estado tem que ter o controle sobre aquilo que ocorre dentro do presídio. Né? Lá dentro você tem que fazer cumprir a lei e não deixar da forma como as coisas estão acontecendo, que onde vale a lei do mais forte. Quer dizer, o Estado, na verdade, coloca dentro do presídio e depois deixa as coisas lá dentro acontecerem como os presos querem. Então, isso realmente não pode ser feito, isso você não pode admitir, porque aí você começa a ter esse tipo de situação que nós vimos nesses últimos meses aqui no país, né? Uma situação absolutamente fora de propósito. Né? A partir do momento que o Estado encarcerou... Fora de controle. A partir do momento que o Estado encarcerou, entendeu? Que a responsabilidade é dele, né? Ele tem que fazer valer as suas leis lá dentro. Quer dizer, você tem que impor disciplina dentro do presídio, você tem que impor regras dentro do presídio. Sim. E isso tem que ser absorvido pela população, né? Porque senão realmente você cria um barril de pólvora. Eles dizem, na verdade, que isso é uma forma de você contornar um pouco a situação, né? Você pode conceder algumas regalias aos presos, mas você não pode conceder a autogestão a eles. A gestão dentro do presídio tem que ser do Estado. E, na verdade, isso foi terceirizado aos próprios presos. Sim, os presos controlam absolutamente todos os presídios, né? Exatamente. Então, isso é um negócio que você não poderia. Hoje você tem mecanismos de controle muito eficientes. Tanto você vê que quando o Estado quer, consegue controlar. Né? Quando o Estado quer, quando o Estado vem com as suas forças de segurança, etc., ele coloca a ordem na casa. Isso não há a menor sombra de dúvida. Né? Seja com a Guarda Nacional, seja com o próprio setor do sistema carcerário, com o auxílio das polícias militares, entendeu? Né? Ou agora, no caso do governo federal, aí, até com o auxílio do Exército, etc. e tal, mas o Estado tem instrumental suficiente para botar ordem dentro do sistema. Isso não há a menor sombra de dúvida. É lógico que uma coisa é você agir numa situação eventual e outra coisa é você manter isso no dia a dia.
Você manter no dia a dia é sempre mais difícil do que você fazer uma intervenção momentânea, né? E Mas parece que só olham para os presídios na hora que estoura, né? A hora que estouram as crises. Exatamente. Né? Esse é um dos grandes problemas, na verdade, que nós temos com relação ao sistema. Né? É que ele só é visto, na verdade, nos momentos em que a pólvora explode. Exato. Né? Enquanto ela está em banho-maria, quer dizer, ninguém enxerga. Então, isso faz com que as soluções, na verdade, demorem para acontecer. Verdade. Na verdade, o Estado deveria prestar atenção na situação dos presídios sempre, né? Independentemente de ter uma crise ou não, um motim ou não, não é? Corretamente. E talvez, pelo que você está falando, posso chamar de você? Pode, claro. Sim. Pelo que você está falando, seria uma das boas soluções seria construir presídios menores e mais espalhados. Talvez não seria uma boa ideia construir em lugares assim longe das cidades e bem longe um do outro, né? Na verdade, eu acho que a estratégia é um pouco mais longe um do outro. O fato de você colocar longe das cidades, isso foi uma política usada durante muito tempo, né? Os presídios, tanto quanto os hospitais psiquiátricos, eram coisas que eram jogadas bem para longe da população. Só que, na verdade, isso faz parte da política de você não enxergar o problema. Então, o problema está dentro da sociedade, né? O problema da criminalidade é um problema do organismo social. E nós precisamos ter coragem de enfrentar e enxergar ambos. Então, você precisa ter isso não muito longe, não. Eu acho que dos erros, inclusive, da política penitenciária dos últimos anos que deu que expandiu, na verdade, a questão da criminalidade, ao nosso ver, foi exatamente o fato de você tirar os presídios. Quando você fechou o Carandiru, você levou os presídios, na verdade, para o oeste do estado, na divisa com Mato Grosso. Era uma região mais pobre, era uma região que, na verdade, tinha uma população menor, e aí, na verdade, o Estado acabou levando isso para lá. E nós temos hoje grande parte do sistema penitenciário do Estado de São Paulo está na divisa com Mato Grosso. Né? Todos os presídios novos. Construiu-se no estado todo, né? Mas lá foi uma das regiões que realmente recebeu, né? Até porque isso gerava uma verba para o município, as prefeituras acabaram aceitando mais isso, enquanto que em outras cidades mais próximas de São Paulo, onde a arrecadação já era melhor, entendeu? Os prefeitos criaram mais obstáculos. Isso tem um componente político também nessa discussão. Né? De uma certa forma, ninguém quer esse problema muito perto de si. Tá? Tem bastante presídios assim aqui no estado de São Paulo, no interior, né? Próximos de cidades do interior. Tem. Você foi construindo isso e esparramando a rede. Na verdade, cada localidade teria que ter o seu. Né? Cada cidade, dependendo do seu tamanho, do seu porte, teria que ter o seu estabelecimento penitenciário, a sua casa de menores para poder cuidar das suas crianças que estão com problema. Né? E, na verdade, isso ainda não foi feito adequadamente. Eu disse para você, no estado de São Paulo isso se esparramou bastante, quer dizer, 126 presídios distribuídos pelo estado, nós temos 600 e poucos municípios, dão um presídio a cada 4 municípios, a cada pequeno grupo de municípios você tem pelo menos um presídio. É óbvio que isso nas cidades maiores, espalhadinho, né? Nas cidades maiores você às vezes acaba tendo um pouco mais, etc. e tal. A capital acabou um pouco privilegiada depois da saída do Carandiru. Na verdade, os presídios acabaram ficando fora da capital. Mas aí, na verdade, nós levamos a violência que era mais típica de São Paulo, que começou na região metropolitana, ela se interiorizou, na verdade, com o movimento de ida dos presídios para o interior. Então, você acabou expandindo os presídios, mas você acabou expandindo a criminalidade também. Né? Foram duas coisas que andaram juntas. Se uma é a consequência da outra, é difícil dizer,
mas que elas, de uma certa forma, caminharam juntas, isso não é a menor sombra de dúvida. Verdade. Bom, eu vou para um intervalo pequeno e a gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre a situação dos presídios no Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje nós estamos falando sobre a crise do sistema carcerário aqui do Brasil com o doutor Ricardo Prado Pires de Campos, que é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Me faz uma análise sobre essa situação do Espírito Santo, né? Quais foram as grandes falhas de lá? Na verdade, você deve ter diversos setores com problema lá. A grande falha, na verdade, é uma falha de comunicação, me parece, entre quem coordenou esse movimento por parte da Polícia Militar, o comando, o governo do Estado. Agora, de uma certa forma, você viu uma sucessão de erros na gestão do problema, que foram muito sérios. A greve começou num sábado, quando o governador do estado, inclusive, estava aqui em São Paulo, fazendo uma cirurgia, quer dizer, e isso foi sucedendo, quer dizer, você retirou o policiamento da cidade num momento crucial, O policiamento é importante todo o tempo, Nós não tínhamos até noção de a quanto isso podia chegar, com esse movimento. Eu acredito que nem os próprios policiais imaginassem o que iria ocorrer com essa paralisação. Agora, isso é óbvio que é uma coisa que você não pode. Os serviços essenciais, na verdade, do Estado, eles não podem estar sujeitos à greve. É possível você entender o problema dos policiais, com relação aos salários, etc. e tal, mas você tem que ter uma outra forma de negociação. Isso realmente sempre foi dito, falta a questão da lei que regulamente a greve no setor público, a Constituição fala disso desde 88, essa lei até hoje não veio, Exatamente para quê? Para que você estabeleça parâmetros do que precisa manter em funcionamento e o que eventualmente você poderia ceder a título de força de pressão por parte do funcionalismo. Quer dizer, quais setores do funcionalismo ou que proporção poderia eventualmente entrar em greve, etc., como forma de pressão por melhores condições de trabalho, e o que não pode ser feito, Uma das coisas que não pode ser feito foi o que nós vimos acontecendo no Espírito Santo. Isso sem menor sombra de dúvida. Não há como você admitir que o policiamento pare. Como você não pode ter greve de polícia. Como você não pode ter greve e pronto-socorro. Quer dizer, exato. Essas coisas absolutamente impensáveis. São serviços básicos, São super essenciais. Essenciais. Então, agora, é óbvio que o que você tem hoje também é uma questão crescente, às vezes em cima do poder público, no sentido de a população não aceitar muito mais aquela história de que não tem dinheiro. Embora você tenha uma situação de crise no país muito séria, que realmente foi decorrente da retração econômica, etc. e tal, mas hoje, quando você vê a questão dos desvios do dinheiro público, a população se pergunta se realmente, quer dizer, está faltando dinheiro por quê? Isso revolta a gente, Porque é realmente muito dinheiro que foi, todo o dinheiro que foi desviado poderia ter sido revertido para nós, cidadãos de bem, como segurança, com educação, com saúde, enfim. Então, você vê que esse problema, na verdade, está agravando a situação. Quer dizer, o que você precisa é que você tenha uma liderança no país que seja respeitável, que seja confiável. Porque aí o que acontece? Quer dizer, quando você senta para negociar, e você apresenta a situação, fala, é possível chegar a tanto, não é possível ir a tanto,
né? Quer dizer, que você faça isso e que as pessoas confiem uma na outra, né? Que você tenha um grau mínimo de confiança na pessoa com quem você está conversando, né? Agora, a partir do momento que você cria uma relação de desconfiança recíproca, né? E um já não aceita mais a palavra do outro, aí realmente vai ficando difícil você governar, né? Eu acho que isso é um momento realmente ímpar que nós estamos vivendo hoje na história do país, né? E aí o problema da questão do Espírito Santo, da questão da insegurança, ela vem se somar a todos esses erros, na verdade, que foram cometidos nesses últimos anos, né? Só que agora o país quer passar limpo. Eu acho que há um momento, na verdade, de você mudar, né? Quer dizer, quando você chega no fundo do poço, é a hora realmente de aprender a nadar. Então, o Brasil tem que, o país precisa, na verdade, criar mecanismos para corrigir esse tipo de problema. Né? É fundamental, né? Então, porque nós somos um país, a gente não é um país pobre, né? Eu acho assim, tudo que foi desviado de dinheiro público, se a gente tivesse como retorno isso para nós, a nossa vida, a vida de todo mundo poderia ser muito, muito melhor, né? Os policiais, por exemplo, ganham pouco, demais, não é? Exatamente. Pelo trabalho deles, eles correm perigo todo dia. Você precisa, o país precisa chegar a um patamar mínimo de remuneração que dê para as pessoas viver com dignidade, né? Então, por exemplo, nessa questão, por exemplo, do sistema penitenciário, um dos problemas que nós temos é a questão de remuneração e de carreira de agente penitenciário, né? Tem estados que não têm sequer carreira para isso, não há uma legislação que estabeleça, né, a forma de concurso, etc. Aí entra a questão da privatização. Na privatização você acaba tendo trabalhadores, na verdade, mais mal remunerados ainda. E são pessoas, na verdade, que detêm um certo poder, né? Porque a vida do outro, de uma certa forma, passa pelas mãos dele, passa pelo trabalho dele. Então, ele tem um poder, na verdade, sobre isso. E isso faz com que o quê? Isso faz com que você gere a corrupção, né? Você acaba criando os mecanismos. Então, os familiares do preso chegam no servidor da penitenciária, entendeu? E oferece o quê? Né? Para poder passar mais isso aqui, para ter uma visita maior, e aí você vai indo, né? Desde pequenas coisas até coisas complicadas. Aliás, celulares, né, devem entrar assim, né, no presídio. Celulares entram assim nos presídios, isso não é a menor sombra de dúvida, né? Tá certo que você cria um sistema todo difícil às vezes de você controlar. Você pega um presídio com 500 presos. Cada preso tiver 2 visitas no final de semana, são 1.000 pessoas que tem que passar pelos servidores. O volume de servidores que nós temos para controlar os presídios, eles são menos do que 10% da população carcerária, né? Quer dizer, no presídio de 500 pessoas, você tem menos de 50. Então, quer dizer, como é que você, com essa pessoa, você controla as 1.000 pessoas que estão entrando? É complicado, né? Então, você vai criando uma situação difícil de você administrar, né? E se você ainda tem um servidor ainda mal qualificado, mal remunerado e etc., você deixa... O problema só aumenta, né? Só vai crescendo. Porque qualquer um que vá e tente corromper, ele vai aceitar. Então, nós precisaríamos, na verdade, criar um mecanismo que você tenha um padrão de vencimentos na área de segurança pública que dê para a pessoa viver com dignidade. Né? Eu acho que isso é um dos grandes problemas do país, na verdade, hoje. E, embora não seja só do setor de segurança, né? Nós temos problema com relação aos professores, nós temos problema com relação à área médica, né? Talvez se o dinheiro não fosse mal gerido, talvez esse problema fosse bem menor, né? É o que a gente espera que comece a acontecer daqui para frente. Eu tenho a impressão que você aumentando a fiscalização, né? Nós precisamos fazer uma reformulação um pouco no sistema político, né? O custo dessas campanhas precisam cair absurdamente.
né? O formato como as campanhas foram construídas, né? Com essa liberdade de você fazer verdadeiros filmes, É verdade, né? Diariamente, para você prender a atenção das pessoas, isso tem um custo muito alto. Né? E isso acabou, a justificativa, na verdade, que os políticos usam para dizer o porquê que eles pegam o dinheiro. Né? Por quê? Porque é dinheiro para campanha. Tá? E a gente sabe, no fim, hoje apareceu que não é só campanha. Né? Além da campanha, existem outras coisas. Mas essa redução do sistema de campanha, fazendo mais programas de debates, mais programas de exposição de ideias, entendeu? Você no começo não vai ter a mesma atenção, talvez, da população, mas aos poucos você vai conseguir fazer com que as pessoas entendam isso, né? Prestem um pouco mais atenção às ideias, às propostas, etc., para que a gente possa evoluir, né? Para que a gente possa realmente ter um país, tanto com um sistema penitenciário mais eficiente, como com os outros setores também, né? Mais dinheiro público realmente gerando benefício para a população. Né? Agora, esses problemas que nós tivemos aí no começo do ano realmente são problemas sem precedentes, né? São coisas que realmente remontam a um período da história que a gente acreditava que já não existisse mais. Né? Quer dizer, são coisas que não dava para imaginar. Eu acho que esse tamanho de barbárie que nós vimos, na verdade, seja na questão dos penitenciários, seja na questão da ausência do policiamento, foram situações muito, assim, muito fora da normalidade. Né? Porque a maior parte da população, mesmo nas grandes cidades, são pessoas, na verdade, que tocam a sua vida dentro da legalidade. Né? As pessoas vão trabalhar, vão estudar, né? E esses saques, né, contra o comércio, de invasão, de você ter que fechar lojas e etc., realmente demonstra que nós ainda estamos num nível bem baixo, né? Bem mais atrasado que a gente imaginava. É verdade, é um caos isso, né? Infelizmente. Caos isso, porque, né? Vamos supor, bom, a polícia não pode fazer greve, mas daí tudo bem, tá, faz. Tá, só porque está sem polícia, então vamos saquear, vamos entrar no supermercado e roubar um monte de coisa. É surreal, né? Eu, francamente, não imaginei que nós chegássemos ainda a isso. Pois é. Né? Você sabia que a gente nós temos problemas localizados, etc. Em algumas regiões você tem uma situação mais grave, às vezes, né, de pobreza extrema e etc. e tal, mas que isso chegasse ao nível de você parar uma grande cidade do país, realmente me pareceu... Foi bem surreal mesmo. Eu acho que sim. O brasileiro como um todo, acho que precisa de um pouco mais de educação. Né? Falta escolas, né? Chegamos no problema. Falta tudo, né? Falta tudo, na verdade, né? E, bom, aí nós vimos que a situação dos presídios começou lá, né? Todo esse caos lá no Espírito Santo e acabou se espalhando. Aí teve uma situação também, a greve dos policiais também se espalhou para o Rio. Existe a possibilidade e a gente viu vários outros presídios aí tendo motins, né? Existe a possibilidade de a situação ficar pior? É difícil saber, né? Dizem que o fundo do poço às vezes tem porão, né? É uma situação complicada, na verdade. Eu espero que não. Eu espero que a gente, na verdade, já tenha chegado até o final e as coisas comecem a reverter para uma situação de melhoria e de melhoria significativa. Eu acho que a questão da PM ficou muito nítido de que essa brincadeira de greve realmente é algo absolutamente inaceitável, né? Agora, preciso que os governos estejam atentos a isso, né, e ao grau de insatisfação da tropa. Né? Eles precisam realmente ter um mínimo de condições de sobrevivência. Porque né? se por um lado eles não podem fazer greve, porque é um serviço essencial para a população,
pelo outro, eles ganham um salário de fome, né? Exatamente. Então, você precisa. E ali no caso do Rio de Janeiro, você estava com um problema adicional, que era o atraso do salário, né? Também, ainda. Quer dizer, as pessoas não estavam recebendo. Então, quer dizer... Que já é pouco e ainda não estão recebendo. Então, o Estado tem que ter uma solução para isso, né? Quer dizer, você não pode deixar chegar a esse nível de situação de que a pessoa não receba, trabalhando para o Estado, não receba o seu salário, não tem condição de comprar comida para colocar em casa. Isso realmente também é inadmissível, né? O gestor público tem que dar um criar jeito. uma solução, né? O governo federal pode emitir dinheiro, né? Em último caso, isso gera inflação, né? Mas a inflação é melhor do que você ter gente morrendo, né, por absoluta ausência de segurança, né? Então você tem que ter algumas situações, tem que ter alguma criatividade. Isso é um problema dos economistas, dos políticos, etc. Mas alguma solução tem que ter, né? Quer dizer, não dá para você aceitar isso pura e simplesmente. Não dá para simplesmente dizer não tem dinheiro no Estado. Não dá, não tem como. É uma falta de vergonha na cara, né? Vamos para mais um intervalo? A gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre o sistema carcerário aqui do Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje eu estou conversando com o Dr. Ricardo Prado Pires de Campos, que é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Segundo vice-presidente do movimento do Ministério Público Democrático, eu queria saber o que é esse movimento, como funciona. Esse movimento é uma organização não governamental, né? É uma associação de promotores e procuradores de justiça do Ministério Público e que tem entre seus membros promotores e procuradores do país todo. Né, nasceu aqui em São Paulo, mas na verdade se expandiu pelo país, já tem 25 anos já de existência e a finalidade, na verdade, disso é uma entidade apartidária, tá? Até porque a função dos promotores, na verdade, é uma função que não pode ter vinculação com relação a partido político nenhum, tá? E nós colocamos isso também na entidade. E, além disso, também não é uma entidade corporativa, entendeu? Ela não cuida em momento algum de questões salariais, entendeu? Vantagens, esse tipo de coisa, nada. Para isso existem as associações próprias, as entidades próprias, entendeu? Então, essa, na verdade, é uma entidade que foi criada por um grupo de idealistas, vamos dizer assim, né? Pessoas, na verdade, que queriam fazer alguma coisa a mais, além daqueles serviços que prestam ao Estado, né? E queriam fazer o quê? Divulgar o direito, né? Ensinar para a população como buscar os seus direitos, quais são as suas obrigações, as suas responsabilidades e aonde, na verdade, buscar aquelas coisas que a Constituição e que a legislação, na verdade, oferece para a população. O que a gente vê muito é um erro de direcionamento, muitas vezes. As pessoas vão procurar certas coisas nos locais errados. E aí ela acaba perdendo um tempo muito grande, na verdade, da sua vida, e às vezes acaba desanimando no meio do processo, porque exatamente ela não conseguiu conversar com a pessoa certa, né? Então, esses esclarecimentos todos acerca do direito, de como funciona, etc., a gente acha que era importante. Então, há um momento, na verdade, de tentativa de você fazer esse esclarecimento para a população. Há um outro movimento, uma outra ideia, na verdade, de você trabalhar pela melhoria do sistema, pela melhoria da legislação. Então, o movimento, às vezes, se reúne, né, aproveita a experiência dos seus membros para fazer sugestões, às vezes, para o poder público, para fazer sugestões para os diversos órgãos comprometidos com o problema, para que a gente possa ter uma solução melhor. Nesse caso específico, inclusive, do sistema penitenciário, nós fizemos 2 reuniões já, uma primeira com um grupo aqui de São Paulo, depois fizemos uma outra online para o restante do país, né?
Nós temos a participação de colegas de Pernambuco, de Roraima, né, de vários outros estados, do Paraná, etc. Para quê? Para tentar formatar algumas ideias de coisas que a gente entende relevantes com relação à questão do sistema penitenciário. Então, nós estamos finalizando, inclusive, um documento para ser encaminhado para as autoridades competentes, né, levando sugestões de como ajudar essa solução desse problema, né? Você tem questões, desde questões de gestão, algumas coisas da própria que já estão na legislação e que não estão sendo observadas, né, que precisariam ter maior ênfase, até questões de formação de pessoal, né? Nós diagnosticamos, inclusive, um problema que hoje está nos parecendo também relevante, a questão da própria formação do profissional de direito, né? O profissional de direito está ficando muito técnico, jurídico. Como o volume de conhecimento da sociedade tem crescido muito, você faz com que as pessoas vão se especializando exageradamente e acabam, às vezes, perdendo a visão do todo, né? O direito, na verdade, é uma ciência aplicada, mas ela é uma ciência social, né? Ele tem que se comunicar com sociologia, com filosofia, com psicologia, né, para você entender todo esse problema que a gente está enfrentando, né? Se você ficar só numa parte do problema, você acaba não resolvendo. Então, tem algumas sugestões, desde formação de pessoal até mudanças da legislação, né? A lei de execuções penais já tem mais de 30 anos, algumas coisas funcionaram, outras não saíram do papel, né? Nós temos um sistema implantado no país de progressão de regime que prevê três graus: sistema fechado, semiaberto e aberto, tá? O sistema fechado é penitenciário, né? O sistema semiaberto seria um estabelecimento, uma penitenciária ainda, mas uma penitenciária agrícola ou uma penitenciária industrial, onde o preso teria condições de trabalhar e tal. E aí ele recebe alguns benefícios, né, que são as tais das saidinhas durante o ano. 4 ou 5 vezes por ano ele pode sair. Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, passagem de ano, ele pode sair e depois ele retorna. E ele sai originariamente sem fiscalização, porque você está exatamente testando ele, né, para ver se ele vai fazer a coisa certa ou não. Ele tem que voltar na data marcada, etc. Se ele não voltar, ele perde o benefício e volta para o regime fechado. Ele sofre regressão, tá? E do semiaberto, mais um pouco, ele conseguiria ir para o aberto. Então, quer dizer, ele teria interesse, inclusive, em cumprir o semiaberto para poder atingir o aberto, que é onde, na verdade, ele vai para casa, né? Passa a ter ainda algumas restrições, tal, não sei o quê, mas, na verdade, ele está livre, né? Esse regime semiaberto, primeiro que nós não conseguimos construir ao longo dos 30 anos os estabelecimentos penitenciários suficientes para tudo isso, né? E ele acabou criando alguns problemas adicionais. Nesse caso das organizações criminosas, os colegas estão dizendo que tem sido, inclusive, uma das formas de comunicação, né, das organizações com o pessoal que está fora. Exato. Certo? Porque 4 vezes por ano o sujeito sai, entendeu? Vai lá e transfere as ordens do comando para o pessoal que está no presídio. E outra, muitos nem voltam, né? Exatamente. E esse volume de gente é um volume considerável. Não são poucas pessoas, não, são milhares e milhares de pessoas que fazem. Então, esse trânsito, esse sistema, alguns colegas estão sustentando que isso deveria ser reformulado, né? Simplificar o sistema, né? Você tem um fechado, o cara está preso, então está no fechado, né? Depois disso ele cumpriu uma parte lá, entendeu? Está dando alguns sinais de que tem condição de cumprir a outra parte fora, então ele vai para o regime aberto. E aí você iria já para um livramento condicional e não para a prisão-albergue, porque a prisão-albergue foi outra coisa que não funcionou no país, né? A prisão-albergue, teoricamente, é aquela onde o preso dorme no presídio, tá? Ele sai para trabalhar durante o dia, vai trabalhar não sei o quê, e depois à noite ele volta para o presídio e vai dormir no presídio. Esse sistema, poucos foram instalados e os poucos que tiveram, na sua grande maioria, fecharam. Por quê? Porque, na verdade, pela lei, ele não pode ter policiamento armado. Então, na verdade, os presos acabam mandando dentro do sistema. Vocês já mandam normalmente? Onde você tem gente armada, você imagine onde você não tem.
Então, esse foi um sistema que não funcionou. Já no livramento condicional, não, ele está em liberdade realmente, entendeu? Com algumas condições, mas ele está em liberdade. Aí você vai verificar se ele não cometeu nenhum outro crime nesse período, e etc. e tal. Se ele não vier a reincidir, não vier a cumprir, você acaba dando uma parte da pena dele por cumprida, né, mesmo livre. Tá? Se ele cometeu outro crime, ele volta para o regime fechado e vai ter que cumprir toda a pena dele, né, do antigo e do novo. Tá? Então, há ideias, inclusive, de sugestões no sentido de você simplificar o sistema para que ele funcione de uma forma mais eficiente, né? Porque do outro jeito você acaba criando também muita expectativa às vezes, né? As pessoas trabalham muito em cima disso, e mesmo com relação à população carcerária, você tem que ter uma gestão de expectativa, né? Se você diz para o preso que depois de 1/6 da pena, depois de metade da pena, ele vai sair porque ele vai para um benefício, etc. e tal, e aquilo não acontece no prazo determinado, aquilo começa a demorar depois para você processar o benefício, para verificar se realmente ele preenche as condições ou não, tá? Você deixa a pessoa inquieta, né? A pessoa vai ficando, na verdade, num grau de frustração, né, que acaba te causando problema, né? Quando a pessoa sabe exatamente como as coisas funcionam, entendeu? E elas funcionam daquela forma, você acaba tendo uma aceitação melhor do sistema, né? Então, é importante que as pessoas saibam como funciona. E é importante que funcione realmente da forma que você previu, né? Então, essas variações que a gente tem às vezes, no decorrer, porque na legislação hoje, você vence um prazo, mas aquilo não é obrigatório que o preso vai sair, né? O pessoal, não, cumpriu 1/6, está na rua. Não é bem assim. O sistema atual hoje, na verdade, isso é muito relativo, né? Você precisa que realmente o indivíduo passe por uma avaliação e nessa avaliação seja constatado que pelo menos o que você tem até então seja favorável a isso, né? Por exemplo, se é um crime mais grave, se for um crime, por exemplo, com violência, com não sei o quê, os juízes são mais rigorosos com relação à concessão de benefício, não sai assim tão simples não, né? Muitas vezes fica um período bem maior, na verdade, ainda em observação, né? Quer dizer, se ele tiver alguma falta no decorrer do presídio, causou algum problema interno, foi punido, tal, o juiz já não concede benefício, começa a contar aquele prazo de 1/6 todo de novo, tá? Então, o sistema é bem mais complexo, na verdade, hoje, né? E as pessoas, às vezes, não conseguem entender isso. A própria comunicação que é feita com o preso é feita de uma forma equivocada, entendeu? Porque a defesa muitas vezes diz, você tem direito a isso depois de tal prazo, né? E não é bem assim. Então, isso cria esse descompasso e essa revolta, muitas vezes, né? A pessoa, não, eu já estou aqui mais tempo do que devia estar, né? Mas, na verdade, ele não cumpriu a pena dele. Isso você costuma ver muito na mídia, né? Às vezes tem mutirões, tem não sei o quê, né? Se noticia, né, de que tenha tantos presos que tenham o direito de sair, entendeu? E não saíram, né? Isso, na verdade, não existe, tá? Isso é uma informação redondamente falsa de uma interpretação equivocada que é feita. Todos os presos que estão dentro do sistema, sejam os presos provisórios, sejam os presos condenados, eles tiveram as suas prisões verificadas pelo juiz, todos eles, obrigatoriamente, tá? E isso é verificado depois pelo tribunal em cima, tá? Quer dizer, você tem um sistema de correção, né? Você só correria o risco de ter, onde você não tem defesa nenhuma, onde você tem preso sem defensor, né? Porque se tiver um preso com defensor também, qualquer desvio que tiver, a defesa pode apresentar e isso é apreciado rapidamente, né? O que você tem e aparece nesses mutirões é o quê? São presos que estão em processo de avaliação para concessão ou não de benefício. Daí tá? Cria aquela certa ansiedade, né? Exato. Que, na verdade, se não tivesse esses benefícios, isso Aí, não ocorreria, ele ia esperar. Você resolve. Já né? estava definido antes o que ele tem que cumprir e tal, né? Então, essa sistemática que precisa ser simplificada para a gente ter um sistema mais transparente também, digamos assim. Verdade. E como que quem está assistindo a gente, nosso tempo está terminando já, infelizmente, mas como que as pessoas podem conversar com vocês, saber um pouquinho mais sobre o movimento, saber mais informações?
Nós temos um site, né, na internet, que é mpd.org.br, e também o e-mail também com essa mesma designação, né, mpd.org.br, com que as pessoas podem se comunicar, né? Nós temos uma série de informações dentro do site, e se elas quiserem fazer contato com a gente também é possível através desses dois mecanismos. Tá? Ok. Muito obrigada pela entrevista, Eu que agradeço. viu? Obrigado. Muito obrigada. Volte sempre. Muito obrigado. Tá convidado. Obrigado. E eu agradeço a você também pela audiência. Não se esqueça, entre no facebook.com/programa Análise Direta. Você lá vai poder ver várias edições do programa, mandar suas sugestões. E a gente tem também o nosso canal no YouTube e agora também o WhatsApp. 11 99224 7760, ok? Um beijo e até a próxima. Tchau.